Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se inscreva e deixe seu like, isso nos ajuda muito a continuar postando. Se você tem alguma história para contar, nos envie por e-mail, a sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Eu estava trabalhando em uma noite intensa e decidi parar no acostamento para relaxar e pegar um pouco de ar fresco enquanto fumava um cigarro. Foi quando algo completamente inesperado aconteceu. Uma garotinha surgiu do nada, saindo das sombras, com risadinhas que pareciam ecoar no ar. Pensei comigo mesmo, que raios uma criança está fazendo aqui a essa hora? Educadamente, eu a cumprimentei, e a garotinha sorriu para mim. Ela então disse algo que me deixou perplexo: "O senhor vai ficar bem, não se preocupe." Totalmente confuso e surpreso, perguntei a ela o que ela queria dizer com aquelas palavras, mas não obtive resposta. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, senti como se alguém estivesse ao meu lado. Rapidamente, olhei para onde a garotinha estava, mas ela havia desaparecido. Com um pouco de medo e ainda confuso, terminei o meu cigarro e decidi seguir em frente. Mais tarde, na estrada, percebi que tinha esquecido de abastecer na minha última parada. A luz de nível de combustível do caminhão acendeu de repente, e meu coração disparou. Consultei o GPS e encontrei uma parada de caminhões próxima. Com um alívio momentâneo, segui as instruções para chegar lá. Finalmente, cheguei à parada de caminhões e comecei a abastecer meu veículo. Mas, para minha surpresa, o caminhão simplesmente parou de funcionar quando estava prestes a chegar à bomba. Eu havia ficado sem combustível. Enquanto preenchia o tanque, meu nervosismo cresceu, e meus pensamentos voltaram para a garotinha misteriosa e suas palavras estranhas. Relembrando os momentos anteriores, comecei a pensar nas histórias que ouvia ao longo dos anos, histórias de coisas inexplicáveis e estranhas que aconteciam nas estradas. Eu estava dirigindo para uma cidade distante, cerca de 200 quilômetros, transportando uma carga especial. Era uma missão noturna, e eu me lembrei de como, há 2 anos, essa mesma época, eu estava envolvido na mesma rota. Naquele ano, estávamos levando uma grande quantidade de brinquedos para diferentes locais devido à temporada de férias. Enquanto dirigia, a estrada começou a ficar embaçada por causa da neblina densa. Tive que parar no acostamento e esperar que a visibilidade melhorasse. Foi nesse momento que as coisas começaram a tomar um rumo estranho. Enquanto estava sentado em silêncio, meu caminhão simplesmente desligou. As luzes se apagaram, o motor parou de funcionar, e fiquei perplexo com o que estava acontecendo. Tentei reiniciar o caminhão, mas nada aconteceu. Para piorar, percebi que meu celular não tinha sinal, deixando-me completamente isolado. Enquanto tentava entender a situação, comecei a ouvir um som distante. No início, parecia o choro de uma criança, mas logo se transformou em uma voz feminina que ecoava na escuridão. Aquela voz parecia me cercar, sussurrando coisas que não consegui compreender completamente. Um calafrio percorreu minha espinha, e senti que algo estava errado. A voz continuou, alternando entre risadas e murmúrios sombrios. Meu coração estava acelerado, e uma sensação de medo se instalou em mim. Tudo ficou ainda mais estranho quando meu caminhão misteriosamente voltou a funcionar, e a neblina começou a se dissipar. Sem perder tempo, acelerei e continuei minha viagem, deixando para trás aquelas sensações inquietantes. Os relatos de outros caminhoneiros também inundaram minha mente enquanto dirigia. Lembrei-me de uma história que meu irmão compartilhou sobre um encontro com um motorista enlouquecido que dirigia na contramão, ameaçando causar acidentes. Esse homem, aparentemente, estava determinado a colidir com outros veículos, mas felizmente, não conseguiu completar seu intento sinistro. Outra história veio à tona, uma história sobre um caminhoneiro que enfrentou um motorista descontrolado que, após uma série de manobras perigosas, deliberadamente se jogou na frente do caminhão. O impacto foi devastador, mas o motorista sobreviveu inexplicavelmente. A lembrança dessas histórias me arrepiou, e percebi o quão misteriosas e perigosas as estradas noturnas poderiam ser.
Houve também o relato perturbador de um caminhoneiro cujo filho estava sendo ameaçado por outros motoristas pelo rádio. O pai, consumido pela raiva e medo, confrontou esses indivíduos enquanto eu estava presente. Embora eu fosse jovem e não entendesse totalmente a situação na época, pude sentir a tensão no ar e a seriedade do que estava acontecendo. Por muitos anos, meu pai trabalhou como caminhoneiro, acumulando histórias incríveis ao longo de suas viagens. Em suas jornadas, ouvia relatos fantásticos de outros caminhoneiros sobre experiências enigmáticas que aconteciam nas beiras das estradas, postos de gasolina e pousadas. Embora a maioria fosse sobre quase acidentes e quase assaltos, algumas eram sobre eventos sobrenaturais e inexplicáveis. Uma vez, enquanto atravessava uma longa viagem em direção a São Paulo, meu pai parou em um posto de descanso onde diversos caminhões já estavam estacionados para a noite. Ele se juntou a um grupo de homens que estavam cozinhando feijão e arroz em um fogareiro improvisado. Compartilharam histórias e refeições naquela noite, e, entre risos e conversas, os relatos sombrios logo ganharam a atenção de todos. Em uma dessas histórias, um caminhoneiro contou sobre uma experiência peculiar em uma estrada do interior da Bahia. Ele se deparou com um povoado abandonado à noite, próximo de uma curva sinuosa. Enquanto observava as casas decrépitas, uma sensação de arrepio tomou conta dele. De repente, viu um homem de roupas velhas cruzar a estrada à sua frente, atravessando de um lado para o outro. Intrigado e perturbado, acelerou o caminhão e seguiu adiante. Outra história envolvia um encontro estranho em uma pousada no interior de Pernambuco. A pousada ficava próxima a um cemitério, e o narrador relatou como a presença do local influenciava as sensações noturnas. Ele mencionou ter ouvido vozes e percebido sombras inexplicáveis, mas a parte mais assustadora foi quando um homem, que aparentemente tinha cruzado o cemitério, entrou no quarto ao lado e, após um tempo, saiu com um cheiro insuportável de barro podre. O relato seguinte veio de um vigia noturno que trabalhava perto de um cemitério. Ele revelou ter experienciado algumas situações sobrenaturais, embora nunca tenha visto algo concretamente, escutou vozes, presenciou portas se abrindo e fechando sem explicação, e sentiu a presença de algo inexplicável ao seu redor. Nessa mesma conversa, meu pai ouviu sobre uma pousada cujo passado era ainda mais assustador. Antes de se tornar a pousada, a casa pertencia à família do vigia e, enquanto crescia, ele testemunhou eventos estranhos relacionados ao cemitério vizinho. Visitantes da pousada relatavam terem visto uma menina em vestido branco pulando dentro dos quartos. Em uma ocasião, um hóspede relatou ter avistado olhos brilhantes no cemitério à noite. Essas histórias deixaram meu pai arrepiado, e ele concluiu a conversa com um tom de respeito pelo desconhecido e uma pitada de alívio por ter uma cama de caminhão para dormir naquela noite. Ele percebeu que as estradas escondiam muito mais do que meros veículos e paisagens, e que cada viagem poderia trazer encontros inesperados com o inexplicável. Enquanto a noite avançava, meu pai imaginava as estradas desbravadas por ele em seu caminhão, repletas de histórias e mistérios. Enquanto a escuridão caía e o som das rodas se fundia com o vento, ele se perguntava quais outros encontros e relatos assombrosos aguardavam nas estradas sombrias e longínquas.